Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós estamos de volta no Monte Sodoma e nós vamos entrar e descobrir um dos locais mais diferentes e terríveis que existem aqui em Israel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! E para visitar um local tão extremo desses, eu não posso ir sozinha. E por isso eu convidei um especialista para se encontrar comigo lá em cima, que é o Shlomi Lubaton. Então venham comigo e vamos encontrar com ele para começar esse dia que realmente vai ser uma aventura. Nós estamos agora subindo o Monte Sodoma, onde ficava a cidade de Sodoma, que foi destruída por Deus com fogo, enxofre e sal. E hoje em dia esse local é feito quase todo ele de sal. E nós vimos algumas semanas atrás que o local não tem vida nenhuma e se pode ver até os dias de hoje aqui o enxofre e o fogo. E o link para o vídeo anterior está aqui agora em cima e também vai estar no final desse vídeo. Mas o mais importante de Sodoma nós vamos ver hoje, que é a parte de dentro dela. E o local é um verdadeiro segredo. Inclusive eu nunca entrei dentro de Sodoma até o dia de hoje. Pessoal, a gente está terminando essa subida que é super puxada, mas vejam que maravilha a vista que a gente tem daqui. A gente está vendo agora o Mar Morto. E tá também muito quente. Aqui, pessoal, já está passando os 40 graus e no alto verão pode chegar até 45, se não 50 graus. Mas finalmente a gente está chegando porque a gente vai se encontrar com Shlomi. Shalom, Shlomi. Erev Tov, Naim Meod. Erev Tov, Naim Meod. Conta pra gente para onde a gente está indo agora. אז אנחנו הגענו להר סדום, אנחנו הולכים להיכנס עכשיו למערת מלח, אנחנו ניכנס אליה בעזרת החבלים, ואנחנו נגלוש שתי גלישות לתוך בטן האדמה למעשה, 80 מטר גובה. יש בהר סדום כ-263 מערות, רק 7 מתוכם יש להם דרך יציאה החוצה, ויש פה עוד כמעט 200 מערות שהן מלאות מים ואגמים בפנים, משהו מאוד מיוחד ומעניין בעולם. Tem cavernas aqui cheias de água? Ken. Essa eu não sabia, mas a gente vai entrar hoje é seca. É seca. Ken. Pessoal, como ele falou, a gente vai entrar babeten, a gente vai entrar dentro do estômago, dentro das entranhas agora de Sodoma. Na barriga. E para mim, como eu comentei para vocês, é a primeira vez que eu vou entrar dentro da barriga de Sodoma. Então, vamos começar essa aventura. Vamos já. O Shlomi trouxe para mim equipamento de segurança, então eu vou carregar ele agora e vamos entrar daqui um pouquinho já na montanha. Vamos lá. Vamos. E uma coisa interessante é que cavernas de sal só existem em 2 lugares do mundo. Uma é aqui em Israel, no Monte Sodoma, e o segundo é no Irã, que hoje em dia é o grande inimigo de Israel. זה נראה כמו שוקולד, אבל זה חרסית, וכשאנחנו מסתכלים על זה, יש פה שכבות של מלח בין החרסית. Cada vez que eu venho aqui no Monte Sodoma, eu descubro coisas novas. Quer dizer, isso aqui parece um papel, parece uma folha de sushi. Isso. E é natural aqui da montanha, então realmente não tem nenhum local no mundo como Sodoma. E quanto mais a gente vai chegando perto da caverna, mais emocionada eu tô ficando. E com mais adrenalina e mais vontade de entrar. Então, vou levar de recordação um pedacinho. זה נראה כמו שוקולד, לא לאכול את זה אבל. Não é para comer, vou levar esse de recordação, mas vamos lá. Uou! Daqui a gente já consegue ver a entrada da nossa caverna. No vídeo anterior, quando eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu entrasse em uma das cavernas, quer dizer, entrasse dentro de Sodoma, muitos de vocês disseram, Aline, não vai, é perigoso, nanã.
Eu primeiro agradeço a preocupação de vocês e eu jamais vou fazer nada que coloque a minha vida ou de ninguém da minha equipe em risco. E realmente tem cavernas que estão desmoronando, tem cavernas perigosas. E por isso, para entrar, a gente precisa entrar com alguém que conheça o lugar. E por isso eu chamei o Shlomi, que ele é especialista aqui. E eu queria perguntar para ti, quantas vezes tu já entrou numa caverna dessas? אני חושב 1,200, 1,300 פעמים עשיתי את המערה הזאת, רק את המערה הזאת. Então, pessoal, como vocês viram, ele já entrou aqui literalmente mais de 1000 vezes. Há quantos anos tu trabalha com cavernas aqui? 12. 12 anos. 12 anos. Então já faz bastante tempo. E se pode entrar nessa caverna sozinho ou tem que ter equipamento? Como funciona? Não pode vai sozinho porque está perigoso, precisa, vamos fazer o rapel. E não pode vai fazer o rapel sozinho, וגם חייב להביא מדריך שהוא מכיר את המערה, כי יש הרבה התפצלויות וכל מיני דרכים שונות שלא ניתן לעשות אותם בלי שמישהו יודע עם המפה לאן להיכנס ואיפה ללכת. המערה שאנחנו הולכים לעשות היא 4.7 קילומטר, היא מאוד גדולה. Então, pessoal, tem que ter alguém que saiba por dois motivos. Primeiro, todo o equipamento e a questão de segurança. E segundo, é literalmente um labirinto. Tem labirintos dentro de Sodoma e por isso eu trouxe o melhor aqui de Israel para vir comigo. Que equipamento a gente tem hoje para entrar? אז הבאנו פה חבלים מיוחדים, הבאנו פנסים חזקים מאוד שיהיה אפשר לראות טוב בתוך המערה. Porque a caverna, pessoal, é um breu total, é 100% escura, então a gente vai precisar de bastante iluminação. ויש פה חבלים. Quantos metros de corda tem aqui? 100. 100 metros. Nada mal. Como vocês estão vendo, pessoal, a gente veio preparados para essa aventura. Bom, enquanto ele está fazendo todas as coisas aqui, eu quero fazer mais algumas perguntas para ele. A primeira é, como tu chegou nesse mundo de cavernas? O que se estuda para trabalhar em cavernas? אני קראתי ספר, ומאוד אהבתי את כל הסיפור של הגיבור, שהוא היה לו תחביב להיכנס למערות, וזה היה ההובי שלו. וזה מאוד משך אותי, וככה הגעתי לעולם המערות. היום אני מוביל משלחות מחקר בכל העולם למערות, ואני מחפש דברים בביולוגיה, הקרבים וסרטנים והכבישים שהמדע לא הכיר אותם. E aqui no Monte Sodoma? כאן אין שום דבר. פה יש רק בחורף מגיעים הטלפים לכמה חודשים, והם הולכים, הם באים לעשות פה היברנציה, לישון את שנת החורף שלהם, והם באים לחודשיים והם הולכים. O que eu sabia é que não tem vida dentro aqui do Monte Sodoma, e ele está confirmando, quer dizer, um especialista está dizendo realmente não tem vida aqui. A única coisa que acontece aqui é 2 meses por ano tem morcegos que vêm aqui hibernar, mas vida não tem, quer dizer, em outras cavernas sim tem. Na Israel tem 5.060 cavernas no todo Israel. Tem muitos bichos na caverna, aqui na Mount Sodom não tem nada. No spider, no nada. E se vocês viram, pessoal, ele fala um pouquinho de português. Como é que tu fala português? Porque minha mulher, ela é minha esposa. Minha esposa é carioca, no Rio. Então, não só ele sabe tudo das cavernas aqui do Monte Sodoma, como ele sabe um pouco de português. Tá, perfeito. Tá ótimo. Então obrigado. Pode continuar aí, quando estiver pronto a gente desce. Tá bom. Pessoal, eu tenho um pouco de medo de altura, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Agora o Shlomi está descendo também. Agora é a parte mais difícil. A gente fez uma descidinha aqui, mas agora a gente vai descer 80 metros dentro de Sodoma e no escuro total, e por isso eu tô aqui também agora com uma luzinha em cima que eu vou ligar já quando eu entrar. Ai, pessoal. Vocês estão vendo esse pontinho lá em cima? Essa sou eu.
Estamos literalmente entrando dentro de Sodoma. Pessoal, eu tô me sentindo como se eu tivesse entrado na lua. Eu sabia que esse lugar era lindo, mas eu não tinha a menor ideia que ele era assim, tão diferente. Ciano, agora é a vez do Shlomi descer. Eu tô tão nervosa de estar aqui que eu tô suando inteira, vocês não têm ideia. Mas olhem isso aqui. As paredes, elas são feitas de sal, tem uma pequena camada de areia, mas vocês conseguem ver claramente que é sal. Uau, vejam isso aqui. Tem água. Vem aqui. Uau, vocês estão vendo meu dedo molhado? Tem água pingando daqui. Como pode ser que chega água aqui no meio do deserto? Olha aqui. É um tubo, e desse tubo, minha mão tá toda molhada, tá saindo água com sal. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות. נופל. עכשיו זה הולך לקרות. Shlomi do céu cantando salmos, eu acho que é uma boa pedida, porque agora ele acabou de derrubar as cordas, quer dizer que a gente não tem como sair por aqui, e sim a gente vai cruzar a caverna, cruzar a montanha até sair na frente do Mar Morto. Então a gente vai fazer um caminho enorme, ele disse que até arrastar a gente vai se arrastar. E se vocês não estão ouvindo o som muito bem, eu peço desculpas, mas no momento que a gente entrou aqui na caverna, o som começou a fazer um pouco de problema, a câmera também. Então, eu não sei o que está acontecendo, mas no momento que a gente entrou em Sodoma, tudo começou a dar problema, mas a gente quer filmar da mesma maneira, a gente quer mostrar esse lugar para vocês. Então, se tiver um pouquinho de problema com imagem, com som, com isso, não reparem, porque o nosso equipamento não está gostando muito aqui de Sodoma. Aqui tem uma cachoeira, quer dizer, não agora nesse momento, mas alguns poucos dias durante o inverno, quando tem grandes chuvas, principalmente na região das montanhas da Judéia, pro lado de Jerusalém, corre aqui um rio, o rio cai, isso aqui que a gente está é a cachoeira seca, e ele corre por aqui. Então, na realidade, ele corre, e ele termina no Mar Morto. נכון, 900 metros. 900 metros, então quase 1 quilômetro agora a gente vai seguir o caminho desse rio. E esse fenômeno de rios que surgem do nada, existe aqui, a gente chama em hebraico isso de shitafon, são tempestades e elas são perigosíssimas. Eu perguntei para ele se alguma vez já esteve aqui quando estava acontecendo isso, ele disse que... הייתי פה שהיה, אבל רק בחוץ. רק ראיתי את זה מבחוץ. Ele disse que ele viu aqui um dia só do lado de fora, porque é muito perigoso entrar aqui quando está tendo água, quando está caindo, imagina uma cachoeira, além de tudo isso, uma cachoeira caindo aqui. הוא סוגר את הכביש 3 ימים עם הבוץ. אי אפשר לנסוע, מכוניות לא יכולות לנסוע, כלום לא יכול לנסוע. Então,
quando cai aqui, a estrada fecha por 3 dias. 3 dias, נכון. Então, imagina, e a estrada 90, que é uma estrada super principal que liga Israel do norte a sul, ele fecha simplesmente Caminhão. a estrada, porque isso aqui é realmente, pessoal, quando eu digo que Sodoma é um lugar único no mundo, é uma caverna de sal com uma cachoeira, alguns dias por ano, mas tem uma cachoeira aqui. E para mim é um mistério porque não se fazem escavações arqueológicas aqui. Pessoal, Sodoma não foi escavado e, além disso, nem turistas vêm aqui. Em 2019, Israel teve mais de 4 milhões de turistas. E quantas pessoas vieram e conheceram aqui os restos de Sodoma ou de Gomorra que fica perto daqui? Pessoal, aqui a gente vê claramente que é sal. Eu tava inclusive querendo provar o sal e o Shlomi disse não, de jeito nenhum, que o sal de Sodoma e Gomorra, ele é venenoso por causa da quantidade de minerais e a composição. Eu nem falei pra ele que eu provei da outra vez, mas bem pouquinho. Então, pessoal, quando você vier em Sodoma e Gomorra, isso aqui é história bíblica e não é comestível. Mas o que eu queria mostrar para vocês também é a sensação de estar caminhando aqui. Quando a gente caminha, parece que a gente está caminhando em neve. É uma sensação muito, muito estranha. Inclusive, ouçam o som. E ali em cima eu tô vendo, inclusive, que tem uma seta vermelha riscada. Por quê? Porque isso aqui é um labirinto, pessoal. Quando eu tô seguindo aqui o Shlomi, de repente eu vejo pluft, pluft, pluft. Ele vai entrando nos lugares. Então é realmente impressionante que se a gente vem aqui sozinho, a chance de a gente se perder eu acho que é muito grande. Então não vou ficar para trás, eu vou seguir ele. Shlomi, não me deixa para trás. Olha aqui, pessoal, a seta vermelha. Então a gente está indo na direção oposta dessa seta. Não sei para onde ela aponta, não tem mais instrução, mas eu sigo o Shlomi, para onde ele diz. O Shlomi disse que queria nos mostrar alguma coisa com a lanterna. Uau! Olhem aqui, pessoal. É sal e a pedra é transparente. Já que é uma pedra de sal, a gente consegue ver a luz da lanterna de baixo refletindo em tudo. Que incrível! E aqui tem mais, pessoal. Pedra não faz isso, quer dizer, a gente tá vendo... Olha aqui. Uau! Eu tô com tanta vontade de provar esse sal, mas o Shlomi disse que não pode. E olhando esse local tão extremo e tão destruído, é difícil de imaginar como um dia ele foi verde e florido. A Bíblia nos conta que essa era uma região verde e cheia de vida, até a destruição de Sodoma e das cidades vizinhas. Mas a Bíblia, em Ezequiel 47, nos conta que no futuro essa região também vai voltar a ter vida. E aqui próximo, essa profecia já começou a se cumprir. E tem peixes nadando onde ficava o Mar Morto. Se vocês querem que a gente faça um vídeo mostrando essa profecia que está se cumprindo nos dias de hoje, deixem o like nesse vídeo. E se chegarmos de novo a 100 mil likes, vamos mostrar para vocês os peixes do Mar Morto. Depois de um passeio tão cansativo, pessoal, dá para dar uma descansadinha aqui também. Opa! Então, olha, aqui tem uma caminha de sal pronta. Então, vamos descansar 5 minutinhos aqui e a gente já continua. תראו כמה זה קטן ומאוד צפוף, אי אפשר לזוז כמעט. קשה מאוד לצאת. וואו. אז מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים למעלה כתמים שחורים של גופר. גופר זה חומר אורגני שיוצא מהאדמה, והוא מוזכר בתנ"ך שעטפו את התיבה של נוח ואת התיבה של משה רבנו, עטפו אותה בגופר.
Uau, pessoal, vejam quantas histórias bíblicas se conectam nesse lugar, não só a história de Sodoma, que por si só já é fascinante e terrível, a gente vê a veracidade das histórias bíblicas também, porque a gente sabe que esses materiais existem aqui nessa região e que o pessoal já sabia usar eles. כן, זה מופיע בתנ"ך שנערות של גופר היו יוצאים מים המלח. Uau! ועדיין יש נביאות טבעיות של זפת, של אספלט שיוצא מהאדמה. Ele tá me contando tanta coisa hoje que eu não conheço, quer dizer, eu conheço muito sobre Israel, mas ainda tem tanto para conhecer, mesmo eu que já moro aqui há 13 anos, então um dia, quem sabe, a gente vai ver o asfalto, o piche saindo de dentro do Mar Morto. Aqui vocês podem ver que toda essa parte da caverna, ela desmoronou e todo o tempo tem aqui desmoronamentos. Quer dizer, a montanha, ela está em movimento, ela está subindo cada vez mais de altura, que é um fenômeno por si só bem estranho, e a montanha se mexer, ela causa desmoronamentos, então toda essa parte aqui desmoronou, e a única maneira de seguir é por baixo aqui. Então, pessoal, a gente vai seguir agora se arrastando para poder sair de Sodoma, porque realmente está sendo, eu acho que o passeio mais difícil que eu fiz aqui em Israel, talvez na minha vida. Vamos lá. Pessoal, até minha luz está piscando, tá tudo parando de funcionar e a gente aqui se arrastando dentro dessa caverna. Pessoal, é bem mais difícil do que parece. Eu já vou sair. Saímos. Como vocês podem ver, pessoal, já está escuro. O passeio foram 5 horas dentro da caverna. E eu quero te agradecer de todo o coração, Shlomi, porque sem ti a gente não teria conseguido nem entrar e muito menos sair dessa caverna. Obrigado. Obrigada a ti. E para quem quiser fazer passeios de aventura contigo aqui em Israel, como a pessoa te encontra? אז לנו קוראים חבל ארץ, טיולי סנפלינג ומערות. לי קוראים שלומי לובטון, ואנחנו עושים טיולי רפלינג בישראל, במים זורמים, במערות, והרבה טיולי אקסטרים וטיולי בולענים, סינקול, משהו מאוד מיוחד שיש רק בישראל, באף מקום בעולם אין את זה, וזה המומחיות שלי, להוציא אנשים לטיולים כאלה. Então, pessoal, quem quer um passeio de aventura verdadeiro aqui em Israel, tanto aqui na região de Sodoma, no Mar Morto, de norte a sul de Israel, podem falar com o Shlomi, o site dele, todas as redes sociais, o WhatsApp, todos os contatos estão aqui na tela, então... Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, um beijo. A gente se vê na próxima.